O fogo devorava as cartas com uma fúria que ecoava o silêncio opressivo da casa em Alfama. João, com apenas 18 anos, assistia escondido atrás da porta entreaberta, o coração apertado como se cada chama lambesse sua própria pele. As palavras de amor que ele havia escrito para Miguel, promessas sussurradas sob as estrelas de Lisboa, agora se transformavam em cinzas, e com elas, o futuro que sonhavam juntos se desfazia em fumaça. Mas o que João não sabia era que aquele ato de destruição, perpetrado pelas mãos trêmulas da avó de Miguel, seria o primeiro elo de uma corrente que os prenderia por décadas, até que o destino, cruel e poético, os reunisse novamente à beira do abismo. A avó de Miguel, Dona Rosa, uma mulher de 70 anos com olhos afiados como lâminas de faca de cozinha, havia encontrado as cartas escondidas no fundo de uma gaveta no quarto do neto. Eram papéis amassados, cheios de declarações febris. Meu amor, teu toque é o sol que aquece as ruas frias de Lisboa, juntos, seremos livres como o Tejo correndo para o mar. Ela as leu em silêncio, o rosto endurecendo como pedra lisboeta, e sem uma palavra, acendeu a lareira que raramente usavam no verão escaldante de 1962. Enquanto as chamas rugiam, Miguel, alertado pelo cheiro de queimado, irrompeu na sala, o pânico estampado no rosto jovem e bonito, marcado por sardas que João tanto adorava beijar. Avó! O que estás a fazer? Gritou Miguel, as mãos estendidas como se pudesse resgatar as palavras do inferno alaranjado. Dona Rosa virou-se devagar, o avental sujo de farinha das bolachas que preparava para a família, e cravou os olhos nos dele. Estou a salvar-te, meu menino. Este veneno. Esta loucura. Não te levará ao inferno que mereces. Miguel caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se às cinzas que voavam pelo ar, e nesse momento, o mundo deles rachou ao meio. João, do lado de fora, ouviu tudo, o choro abafado, o crepitar impiedoso, e fugiu pelas ruelas estreitas de Alfama, o peito ardendo mais que qualquer fogo. Ele jurou nunca mais voltar, mas o amor, como o fado que ecoava nas tabernas próximas, tem uma melodia que não se apaga. Dias se transformaram em semanas, e o silêncio entre João e Miguel era um muro mais alto que as muralhas de São Jorge. Miguel, pressionado pela família católica e conservadora, começou a frequentar as missas com mais fervor, os olhos baixos durante as confissões onde murmurava pecados que o padre nunca compreenderia. Sua avó, Rosa, tornara-se guardiã implacável, vigiava cada passo, contava histórias de pecados da carne que destruíam almas, e tecia uma rede de culpa que Miguel não sabia como desfazer. João, por sua vez, mergulhou nos estudos de Direito na Universidade de Lisboa, uma fuga para o mundo das leis onde o amor podia ser codificado, mas não sentido. Ele via Miguel de relance nas ruas, o cabelo castanho ondulado agora mais curto, o sorriso que outrora era só para ele agora forçado para o mundo, e cada vislumbre era uma facada. Anos passaram como névoa sobre o Tejo. Miguel casou-se com Ana, uma moça de família abastada de Belém, cujos pais viam no noivo um bom partido para expandir negócios de importação de vinhos do Douro. O casamento foi uma cerimônia grandiosa na sede de Lisboa, com flores de laranjeira e um coro que cantava hinos de união eterna. João soube pelo jornal, uma foto em preto e branco onde Miguel olhava para o horizonte, como se procurasse algo perdido no mar. Ele bebeu sozinho naquela noite, em um bar escondido no Bairro Alto, jurando que o vinho português curaria o que o tempo não conseguia. Mas o destino, esse tecelão caprichoso, começou a tecer fios invisíveis. Miguel e Ana tiveram 2 filhos, Sofia e Tomás, e construíram uma vida de aparências em uma casa elegante no Chiado. Miguel tornou-se advogado de sucesso, defendendo causas que nunca tocavam sua própria dor, enquanto João subia na carreira, tornando-se sócio de um escritório renomado, especializado em heranças e testamentos, ironia que ele ria amargamente para si mesmo. 20 anos depois, em 1982, o primeiro conflito irrompeu como uma tempestade sobre o Atlântico. Sofia, a filha mais velha de Miguel, com 18 anos e um espírito rebelde forjado nas ruas da Revolução dos Cravos, descobriu uma carta velha, não queimada completamente, milagrosamente salva das chamas por um sopro de vento. Escondida em um livro de poesia de Fernando Pessoa, as palavras de João saltaram para os olhos dela: meu Miguel, se o mundo nos separa, que o mar nos una no além. Sofia confrontou o pai naquela noite chuvosa, o trovão e quando suas perguntas. Quem é João? Por que guardaste isto? Miguel, agora com cabelos grisalhos precoces e rugas que traíam noites insones, negou tudo com uma frieza que o surpreendeu. Um amigo de juventude. Nada mais. Mas Sofia, com a intuição afiada de quem cresceu ouvindo sussurros de mudança em Portugal pós-Salazar, não acreditou. Ela começou a investigar em segredo, folheando álbuns de família, interrogando tias distantes, e o que encontrou foi um fantasma, fotos borradas de 2 rapazes rindo à beira do Tejo, braços entrelaçados de forma que não era só amizade. Enquanto isso, João vivia uma existência solitária em um apartamento minimalista no Príncipe Real, cercado por livros de Camões e quadros de azulejos que evocavam memórias. Ele nunca se casou,
Nunca permitiu que outro toque seu coração da forma que Miguel o havia marcado. Seus clientes o viam como o advogado impecável, sempre vestido de linho imaculado, mas à noite, ele caminhava pelo bairro alto, onde a comunidade gay começava a florescer timidamente após a democracia. Ali, em bares como o Trams, ele ouvia histórias de outros que, como ele, carregavam amores queimados. Um encontro casual com um jovem artista, Pedro, trouxe um vislumbre de esperança, conversas profundas sobre a arte e perda, toques hesitantes que prometiam cura. Mas quando Pedro perguntou sobre seu passado, João recuou, como se as cinzas ainda queimassem. O reencontro veio em 1995, 33 anos após o fogo. Miguel, agora com 61 anos, foi diagnosticado com um câncer implacável no pulmão, ironia cruel para um homem que fumava charutos para esquecer. Deitado em uma cama de hospital no Hospital de Santa Maria, ele sussurrou para Ana, sua esposa devotada que havia fingido ignorância por décadas: preciso ver João. Para o testamento. Ana, com olhos vermelhos de lágrimas contidas, assentiu sem questionar. Ela sabia fragmentos da verdade, pedaços escolhidos em silêncios conjugais. Ela ligou para o escritório de João, e quando ele atendeu, o mundo parou. Miguel quer-te. Vem, por favor. João largou o telefone, o coração martelando como o sino da Basílica dos Mártires. Ele dirigiu pelas ruas de Lisboa sob uma chuva fina, o para-brisa borrado como suas memórias, e quando entrou no quarto, lá estava Miguel, magro, pálido, mas com os mesmos olhos castanhos que o assombravam em sonhos. João, murmurou Miguel, a voz rouca como cascalho. Perdoa-me por ter deixado queimar o que era nosso. João aproximou-se, as mãos tremendo ao tocar a borda da cama. Não foste tu, amor. Foi o mundo. E a tua avó. Eles riram fracamente, um riso que misturava dor e alívio, e naquela noite, sob o zumbido das máquinas, começaram a desenterrar o passado. Miguel confessou as noites de culpa, os filhos criados na mentira, o amor por Ana que era real mas incompleto. João falou de sua solidão, do quase amor com Pedro que evaporou como névoa. Mas o testamento não era só papéis, era uma confissão. Miguel legava a João uma casa em Sintra, herança de família, e uma carta selada para Sofia, revelando tudo. Ela merece saber quem o pai realmente é, disse ele. João, com lágrimas escorrendo, prometeu escrever, mas o conflito maior viria com a família. Sofia, agora casada e mãe, recebeu a carta dias após a morte de Miguel, em um funeral lutado na igreja de São Roque. Lágrimas e rosas negras, mas nos olhos dela, fúria. Ele escondeu isto de mim. Um amor assim, e eu vivi na sombra. Ela confrontou João em um café no Rossio, o ar carregado de cheiro de pastéis de nata. Tu foste o amor dele. Por que agora? João, com a voz firme apesar da dor, contou tudo, o fogo, as cartas, os anos de separação forçada pela ditadura e pela sociedade que os via como monstros. Sofia ouviu, o rosto contorcido em confusão, raiva pelo pai ausente emocionalmente, compaixão pelo homem à sua frente. Mas o preconceito familiar irrompeu. Tomás, o irmão, um homem conservador de negócios no Porto, acusou João de seduzir o pai, de ser a causa da fraqueza que levou Miguel à morte. Ele era normal antes de ti, gritou em uma reunião familiar tensa na casa do Chiado, onde retratos de antepassados pareciam julgar. A tensão na casa do Chiado era palpável, como o ar antes de uma trovoada no verão lisboeta. Tomás, com 40 anos e um terno impecável de Savile Row, andava de um lado para o outro, o copo de Porto na mão tremendo de raiva contida. Isto é uma afronta. O pai deixa uma casa para um estranho. E essa carta, cheia de mentiras românticas que envergonham o nome da família. Sofia, sentada no sofá de veludo gasto, apertava a carta de Miguel contra o peito, os olhos inchados mas determinados. Não são mentiras, Tomás. É a verdade que ele escondeu para nos proteger, de gente como tu, que ainda vive no medo. Ana, a viúva, observava em silêncio do canto, o rosto uma máscara de dor estoica. Ela havia amado Miguel o suficiente para compartilhar o segredo, mas agora, com ele ido, o peso recaía sobre os ombros frágeis dos filhos. João, convidado para aquela reunião familiar por insistência de Sofia, sentia-se um intruso em meio aos azulejos pintados de cenas pastoris que contrastavam com a tempestade emocional. Ele havia escrito o testamento com mãos precisas, cada cláusula um ato de redenção, a casa em Sintra para ele, como refúgio do amor perdido, uma fundação em nome de Miguel para apoio a jovens LGBTQ em Portugal, nascida das cinzas das cartas queimadas. Mas Tomás não via justiça, via traição. Tu, com teus discursos de advogado, achas que podes reescrever a história do meu pai? Ele era um homem de família, casado, com netos. Isto é uma mancha. As palavras cortavam, e quando as dava ao Rosa décadas antes, e João sentiu o velho fogo reavivar no peito.
Mancha. O amor não mancha, Tomás. Escondo-o, sim, isso corrói a alma. A discussão escalou quando Tomás arremessou o copo contra a parede, o vinho tinto escorrendo como sangue sobre a tapeçaria. Sofia levantou-se, defendendo João com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Ela, que crescera admirando o pai distante, agora via nele um herói trágico. Lembra-te das histórias que a avó contava, Tomás? Sobre salvar o pai das sombras. Ela queimou as cartas dele para João. Foi ela a mancha, não eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo. Ana finalmente falou, a voz suave como o fado de Amália Rodrigues. Eu sabia. Desde o casamento. Miguel amava-me, mas João era o pedaço que faltava no seu coração. Deixai-o em paz. Tomás saiu batendo a porta, jurando contestar o testamento nos tribunais, mas Sofia abraçou João ali mesmo, um gesto que selava uma aliança improvável entre a filha e o amor antigo do pai. Enquanto isso, em Sintra, a casa legada por Miguel esperava como um segredo sussurrado pela brisa da serra. João visitou-a pela primeira vez uma semana após o funeral, o ar carregado de eucaliptos e o canto distante do mar. Era uma vila modesta do século XIX, com paredes cobertas de era e um jardim onde rosas selvagens floresciam apesar do abandono. Dentro, poeira dançava nos raios de sol que entravam pelas janelas altas, iluminando uma escrivaninha onde Miguel certamente havia escrito cartas não enviadas. João encontrou uma, escondida em uma gaveta. João, se leres isto, significa que parti. Vivo o que nós não pudemos. Lágrimas caíram sobre o papel amarelado, e pela primeira vez em anos, João permitiu-se chorar abertamente, o corpo convulsionando no chão de madeira rangente. Pedro, o artista que outrora furtara com João, reapareceu como um raio de sol inesperado. Agora com 35 anos, ele expunha em uma galeria no Cais do Sodré, pinturas de amores proibidos inspiradas em histórias ouvidas em bares do Bairro Alto. Ouvi sobre Miguel. Sinto muito, disse ele ao encontrar João em uma vernissage, o copo de vinho branco tremendo em sua mão. João, exausto das batalhas familiares, encontrou consolo na conversa fluida de Pedro, sobre cores que capturam dor, sobre telas que curam feridas. Eles passearam pelo Tejo ao anoitecer, o rio refletindo as luzes da ponte 25 de Abril, e Pedro confessou, eu esperei, sabes? Depois daquela noite em que fugiste. Achei que eras como uma tela inacabada. João sorriu pela primeira vez em semanas, tocando levemente o braço dele, talvez eu esteja pronto para pinceladas novas. Mas o conflito com Tomás não se dissipou, ele contratou um advogado rival, um homem astuto de Coimbra que via no caso uma oportunidade de manchar a reputação de João. Os papéis voaram entre escritórios, acusações de manipulação, de que Miguel estava incapacitado quando assinou o testamento. Sofia, aliando-se a João, mergulhou em pesquisas, descobrindo diários antigos de Miguel que pintavam um retrato vívido do amor jovem, noites roubadas em praias desertas da costa da Caparica, promessas feitas sob o luar. Isto prova tudo, disse ela, espalhando as páginas em uma mesa de café em Alfama, onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se à nostalgia. Mas o golpe veio quando Tomás revelou uma surpresa. Dona Rosa, agora nonagenária e vivendo em um asilo em Cascais, queria testemunhar. Ela dirá que João era uma má influência desde o início, ameaçou ele por telefone, a voz venenosa. João visitou Rosa sozinho, impulsionado por uma mistura de raiva e curiosidade mórbida. O asilo cheirava a desinfetante e flores murchas, e lá estava ela, frágil em uma cadeira de rodas, os olhos ainda afiados apesar da idade. Tu, cuspiu ela ao vê-lo, reconhecendo o rosto apesar dos anos. O demónio que levou meu neto. João sentou-se à frente, a voz calma como as ondas do Atlântico. Não levei, Dona Rosa. O amor não leva, o né. Porque queimaste aquelas cartas. Podias ter deixado Miguel ser feliz. Ela hesitou, o rosto contorcendo-se em uma careta que era quase arrependimento. Eu via o inferno nele. A família, a igreja. Tudo nos dizia que era pecado. Mas agora, com Miguel morto, vejo só cinzas. Pela primeira vez, Rosa chorou, confessando noites de culpa onde rezava por perdão. Diz ao Tomás para parar. Deixa o menino descansar. Era um turning point sutil, mas poderoso, aguardiando o fogo agora pedia paz. Enquanto o caso judicial se arrastava, Sofia e João desenvolveram uma amizade profunda, tecida de conversas noturnas sobre identidade e aceitação. Ela contou de sua própria jornada, casada com uma mulher, Clara, em um Portugal que aos poucos abria portas para o casamento igualitário. O pai inspirou-me, mesmo sem saber, disse ela, caminhando pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais caíam como confetes. João, tocado, começou a abrir-se sobre as noites solitárias, e em uma delas, convidou Pedro para jantar na casa de Sintra.
O ar estava carregado de expectativa, velas tremulando sobre pratos de bacalhau à brás, e quando Pedro beijou João sob o luar filtrado pelas janelas, foi como se as cinzas finalmente se dissipassem. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore frio e ecos de vozes abafadas, onde o sol filtrava através de vitrais coloridos, pintando o chão com manchas de azul e vermelho como feridas abertas. O dia do julgamento chegou em uma manhã de outono de 1996, o ar úmido do Tejo infiltrando-se pelas janelas entreabertas. Tomás, ladeado por seu advogado de Coimbra, sentava-se rígido, o rosto uma máscara de determinação que mal escondia o tremor nas mãos. Sofia e Ana ocupavam o lado oposto, com João no centro, o terno cinza impecável contrastando com o caos interno. Pedro esperava do lado de fora, um apoio silencioso que João aprendera a valorizar, não como substituto de Miguel, mas como um capítulo novo em um livro antigo. O juiz, um homem idoso com óculos de armação dourada, chamou a sessão à ordem, e o advogado de Tomás iniciou o ataque. Senhor juiz, o testador, Sr. Miguel Santos, foi coagido em seu leito de morte por este réu, que explorou uma amizade antiga para usurpar bens familiares. Documentos foram apresentados, laudos médicos questionáveis, testemunhos de enfermeiras que juravam ver um homem estranho, sussurrando ao ouvido de Miguel. João sentiu o estômago revirar, era a mesma acusação velada que a sociedade jogara sobre eles nos anos 60, agora vestida de legalidade. Seu próprio advogado, uma mulher feroz chamada Isabel, rebateu com calma: estas alegações são infundadas. O testamento foi redigido com plena capacidade mental, e as intenções do falecido são claras em diários e cartas corroboradas por familiares. O clímax veio com o depoimento de Dona Rosa. Roda de cadeira empurrada por uma enfermeira, ela entrou no tribunal como um fantasma do passado, o véu negro de viúva recente sombreando o rosto enrugado. Tomás havia esperado que ela confirmasse suas mentiras, mas quando o microfone foi ajustado, Rosa ergueu o queixo com uma dignidade surpreendente. Eu errei, há décadas, começou ela, a voz trêmula mas firme. Queimei cartas de amor do meu neto para este homem, João, porque o medo me cegou. Pensei salvar Miguel do pecado, mas só o condenei à solidão. Agora, velada e perto do fim, digo, o testamento é justo. Deixai-os em paz. O tribunal murmurou, e Tomás empalideceu, o rosto contorcido em descrença. Avó, tu traidoras-nos. Rosa virou-se para ele, os olhos úmidos. Não traio, Tomás. Aprendo. O amor do teu pai era puro, e tu deves honrá-lo, não combatê-lo. O veredito veio 2 semanas depois, o testamento validado, a casa em Sintra confirmada para João, e a fundação lançada com uma doação inicial de Ana. Tomás, derrotado, ausentou-se para o Porto, mas não sem uma carta de Sofia: vem conhecer a verdade, irmão. Não como inimigo, mas como família. Era um passo hesitante para ele, marcado por noites de insônia onde relia as memórias do pai, questionando sua própria rigidez, casado com uma mulher que amava, mas preso em papéis masculinos que sufocavam qualquer dúvida interna. Enquanto isso, João e Pedro transformavam a vila de Sintra em um refúgio, paredes pintadas de azul tejo, um estúdio para as telas de Pedro, e um jardim onde plantaram uma oliveira em memória de Miguel. Isto é nosso agora, disse Pedro uma noite, os dois deitados na varanda, estrelas salpicando o céu como confetes de um fado alegre. João assentiu, o coração finalmente leve, mas o destino guardava mais uma reviravolta. Em 2000, com Portugal celebrando o novo milénio e avanços na igualdade, o primeiro orgulho gay em Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando no Rossio, Sofia revelou sua gravidez, um filho de clara via inseminação. Quero que o avô João seja o padrinho, disse ela, abraçando-o em uma festa no Bairro Alto, onde música eletrónica misturava-se a guitarras de fado. Mas o conflito ressurgiu quando Tomás, visitando pela primeira vez em anos, flagrou João e Pedro em um beijo casto durante o jantar. O choque o fez recuar, murmurando desculpas e fugindo para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, uma conversa tensa no jardim: eu não entendo. Como o pai pôde esconder isto? E tu, João, como vives assim sem vergonha? João, com paciência forjada pelo tempo, contou histórias, não só de dor, mas de alegria roubada, piqueniques na costa da Caparica, cartas que, apesar das cinzas, viviam em corações. Tomás ouviu, e pela primeira vez, uma lágrima escorreu. Eu tenho medo, sabes? Medo de que em mim haja algo similar, e o mundo ainda julgue. Esse momento de vulnerabilidade abriu portas. Tomás começou a ler sobre direitos LGBTQ, frequentando palestras em Coimbra, e aos poucos, reconstruiu laços com Sofia. Ana, vendo a família se curar, confidenciou a João uma memória final de Miguel. Na última noite, ele disse: diz a João que o fogo nos uniu, não nos separou. João chorou, abraçando-a como uma irmã, e a fundação floresceu, ajudando jovens como o jovem João e Miguel haviam sido, oficinas em Alfama, apoio psicológico no Chiado. Pedro, inspirado,
pintou uma série, Cinzas e Estrelas, exposta em Sintra, onde visitantes sussurravam sobre amores que renascem. Mas o maior turning point veio em 2005, quando Dona Rosa, aos 98 anos, pediu para visitar a casa em Sintra. Frágil, mas lúcida, ela sentou-se no jardim com João, tocando as folhas da oliveira. Eu queimei o vosso amor, mas vejo agora que ele arde mais forte. Eles perdoaram-se mutuamente ali, sob o sol pleno, e Rosa, antes de partir para sempre semanas depois, deixou uma herança surpresa, uma caixa de cinzas das cartas, com uma nota: planta-as. Que cresçam flores. João e Pedro espalharam-nas no jardim, e dali brotaram papoulas vermelhas, símbolos de paixão resiliente. O nascimento do filho de Sofia e Clara, batizado de Miguelzinho em homenagem ao avô, trouxe uma onda de alegria que varreu as sombras remanescentes. A cerimônia, não em igreja mas em um jardim botânico em Belém, foi um manifesto sutil de aceitação, flores silvestres, amigos da comunidade LGBTQ misturados a familiares tradicionais, e João como padrinho, segurando o bebê com mãos que tremiam de emoção. Ele tem os olhos do teu pai, sussurrou João para Sofia, o pequeno punho agarrando seu dedo como uma promessa de continuidade. Tomás, presente pela primeira vez em tal evento, observava de longe, o coração em guerra consigo mesmo. Ele havia começado terapia em segredo, confrontando não só o passado do pai, mas suas próprias inseguranças, uma atração fugidia por um colega de trabalho que o aterrorizava. Eu não sou como ele, murmurava para si, mas as palavras de Rosa ecoavam: aprende, não combates. Enquanto a família se reconfigurava, João e Pedro enfrentavam seu próprio conflito, o amor novo colidia com o fantasma de Miguel. Em noites de insônia na vila de Sintra, Pedro confessava ciúmes. Eu vejo como olhas para o Tejo, como se ele ainda estivesse lá. Sou só um eco. João, pego de surpresa, mergulhava em autoanálise, anos de terapia pós-Miguel haviam ajudado, mas o luto era uma ferida que cicatrizava devagar. Não és eco, és luz nova. Mas o passado moldou-me, e honrá-lo não diminuímos. Eles viajaram para o Algarve, praias douradas onde o mar lambia areias como um amante paciente, e lá, sob estrelas cadentes, renovaram votos não formais. Juntos, queimaremos só o que nos prende, não o que nos liberta. Pedro pintou João nu contra o horizonte, não erótico mas vulnerável, uma tela que capturava a alma exposta. Em Lisboa, a fundação crescia, tornando-se farol para jovens em crise. Um deles, um rapaz de 17 anos chamado Rui, fugido de uma família conservadora no Alentejo, chegou tremendo à porta do escritório no Chiado. Eles me bateram quando souberam. Sobre o meu namorado. João, recordando seu próprio exílio emocional, acolheu, conectando-o a grupos de apoio e um estágio com Pedro. Rui floresceu, tornando-se ativista, e sua história inspirou uma campanha, das cinzas ao arco-íris, com murais em Alfama retratando amores queimados que renascem. Sofia juntou-se ao conselho, trazendo sua perspectiva como mãe que era, e até Tomás contribuiu anonimamente, doando vinhos do Douro para eventos. O conflito maior irrompeu em 2010, com a crise financeira europeia batendo à porta de Portugal. A fundação enfrentava cortes, e Tomás, cujos negócios vacilavam, viu uma oportunidade de redenção ao propor uma fusão com sua empresa, mas com condições: tira as histórias pessoais das campanhas. Foca no bem comum, não em agendas. Sofia explodiu em uma reunião no Rossio: agendas. É a vida real, Tomás. O pai morreu carregando segredos por causa de gente como tu. João mediou, a voz e quando lições de Miguel: o bem comum inclui todos. Aceita, ou perdes mais que dinheiro. Tomás recuou, mas o incidente rachou sua fachada. Naquela noite, em um bar em Coimbra, ele beijou um homem pela primeira vez, um beijo bêbado, confuso, que o lançou em uma espiral de autodescoberta. Ele confidenciou a Sofia por telefone, chorando: eu sou como o pai. Deus, o que faço? Sofia, compassiva, voou para o Porto, passando noites em conversas que curavam feridas fraternas. Ser como o pai é um dom, não uma maldição. Vivo. Tomás começou a namorar discretamente um professor de história chamado Luís, e aos poucos, integrou-se à família expandida. João, vendo o ciclo se fechar, organizou uma viagem coletiva à Alfama, uma peregrinação às raízes, onde visitaram a casa onde Rosa queimara as cartas. Agora um museu modesto de memórias LGBTQ, o lugar pulsava com vida, exposições de cartas salvas, depoimentos de sobreviventes. Lá, sob o mesmo céu que testemunhara o fogo, eles acenderam lanternas de papel, soltando-as para o céu como orações de liberação. Pedro e João celebraram 10 anos juntos em 2015, com uma cerimônia simples em Sintra, sob a oliveira que crescera viçosa. Convidados incluíam todos: Sofia com Clara e Miguelzinho, agora um menino curioso de 15 anos, Ana, grisalha mas radiante, Tomás com Luís,
mãos entrelaçadas abertamente. O voto de João foi poético. Das cinzas de um amor, brotou este. Obrigado, Miguel, por me ensinares a amar sem medo. Mas o destino, sempre dramático, reservava uma surpresa final. Durante a festa, um envelope antigo caiu de um livro na biblioteca da vila, uma carta de Miguel, escrita no hospital mas nunca enviada. Se Pedro te faz sorrir como eu outrora fiz, casa-te com ele. O amor não é finito, multiplica-se. Lágrimas e risos misturaram-se, e naquela noite, o grupo dançou fado moderno, guitarra chorando alegrias. Anos fluíram como o Douro em Vindima, e em 2020, com Portugal celebrando o casamento igualitário consolidado, a Fundação inaugurou um centro em Lisboa, Casa das Cartas, um espaço para histórias não queimadas. Rui, agora diretor, discursou: obrigado, João, por mostrar que o fogo pode aquecer, não só destruir. Tomás, casado com Luís, adotaram uma criança, fechando o círculo de aceitação. Sofia escreveu um livro sobre o pai, Amor em Cinzas, best-seller que inspirou gerações. Mas nem toda cicatriz some com o tempo, algumas latejam em momentos inesperados, lembrando que a cura é um rio sinuoso, não uma linha reta. Em 2022, João, aos 78 anos, enfrentou seu próprio fogo, um diagnóstico de demência precoce, sombras que começavam a engolir memórias como chamas famintas. Pedro, agora com 60, tornou-se o guardião, adaptando a vila de Sintra com rampas e luzes suaves, mas o conflito interno de João era feroz. E se eu esquecer-te? E se as cinzas voltarem? Pedro, com pincel na mão, pintava retratos diários. Então, eu recordo-te. Cada traço é uma âncora. Sofia visitava semanalmente, trazendo Miguelzinho, agora um jovem ativista de 22 anos, que gravava podcasts sobre heranças que era. Avô João, tua história é minha armadura, dizia ele, e João sorria, fragmentos de Miguel brilhando nos olhos. Tomás, transformado, enfrentava seu teste maior, Luís diagnosticado com câncer, e quando o de Miguel? Não posso perdê-lo como perdemos o pai, confessou a João em uma visita a Sintra, as mãos calejadas de anos de vinhas apertando as dele. João, apesar da névoa mental, ofereceu sabedoria, ama agora, sem reservas. O testamento não é só papéis, é viver sem arrependimentos. Tomás organizou uma campanha de doações via a Fundação, vendendo vinhos rotulados, das vinhas do amor, e o tratamento de Luís avançou, um testemunho de solidariedade tecido ao longo de décadas. O clímax veio em uma tempestade de verão de 2023, quando inundações no Tejo ameaçaram o centro Casa das Cartas. Voluntários, liderados por Rui e Miguelzinho, lutaram contra a água, salvando arquivos de histórias, cartas, diários, fotos que representavam milhares de vidas. João, confinado à vila por precaução, assistia pela TV, o coração acelerado. Eu comecei isto, murmurou, e Pedro, ao lado, sussurrou, e nós continuamos. A inundação não destruiu, fortaleceu, atraindo mídia global e doações que expandiram o centro. Em uma gala de reabertura no Rossio, João, em cadeira de rodas, discursou com voz entrecortada mas poderosa: o fogo da avó Rosa queimou papéis, mas não espíritos. Hoje, nossas chamas iluminam caminhos para os que virão. Enquanto isso, Ana, aos 85, revelou um segredo guardado. Ela havia preservado uma carta original de João, não queimada, encontrada anos após o incidente. Miguel escondeu-a para mim ler um dia, disse ela, entregando-a a João em uma tarde ensolarada no jardim. As palavras, desbotadas mas legíveis, fizeram-me chorar, meu amor eterno. Pedro leu em voz alta, e o grupo, Sofia, Tomás, famílias unidas, formou um círculo, mãos dadas, celebrando o fio que ligava gerações. Pedro e João casaram-se formalmente em 2024, uma cerimônia íntima na praia da Caparica, onde o jovem amor de João e Miguel nascera. Ondas lambiam a areia, e votos foram trocados ao som de gaivotas. Nas cinzas, encontrei-te. Tomás oficiou, sua voz embargada, e Miguelzinho filmou, imortalizando o momento para o podcast. A doença de João progredia, mas momentos de clareza eram tesouros, caminhadas curtas com Pedro, histórias para o bisneto de Sofia, uma criança que ouvia fascinada sobre o avô que venceu o fogo. Em 2025, com Portugal em plena primavera, João sentou-se na varanda da vila, o Tejo distante brilhando como um espelho de memórias. Pedro ao lado, Sofia visitando com notícias de uma lei nova de proteção a idosos que era. O mundo mudou por tua causa, disse ela. João sorriu, a mente clara naquele instante, não eu. Nós. O amor que não queima, mas aquece. E assim, o ciclo se completava, de cinzas às chamas eternas. Os últimos dias de João foram um fado suave, selado de visitas e risos que ecoavam pelos corredores da vila em Sintra. A demência roubava pedaços, nomes de flores no jardim, receitas de bacalhau,
mas o cerne permanecia: o amor por Pedro, a gratidão por Miguel, o orgulho pela família que construíra das ruínas. Sofia lia-lhe trechos do livro dela, atualizado com capítulos sobre Tomás e Luís, agora pais adotivos de uma menina chamada Rosa, em homenagem à avó redimida. Ela tem teu fogo, João, ria Sofia, e ele piscava, reconhecendo o eco. Tomás, full e abraçando sua identidade bissexual, liderava seminários na fundação, compartilhando como o medo virara força. O pai ensinou-me a escrever meu próprio testamento, viver autenticamente. Luís, curado, pintava vinhas com toques arco-íris, e juntos, eles visitavam João semanalmente, trazendo vinhos e histórias de viagens pelo Douro, onde uvas maduras simbolizavam amores fermentados no tempo. Pedro, o guardião incansável, documentava tudo em um diário ilustrado, esboços de mãos entrelaçadas, paisagens de Sintra sob chuvas passageiras. Quando partires, terei isto para lembrar, dizia ele, beijando a testa de João. Em uma manhã de dezembro de 2025, com o sol pleno filtrando pelas folhas da oliveira, João acordou com uma clareza rara. Chama todos, pediu. A família reuniu-se: Sofia, Clara, Miguelzinho com sua parceira, Tomás, Luís, a pequena Rosa, Ana, frágil mas presente, Rui e voluntários da fundação. Sentados em círculo no jardim, João ditou seu testamento final: não parabéns, mas para legados, a Pedro, meu coração renovado. A Sofia e Tomás, o perdão que une. À fundação, continuai queimando preconceitos, não amores. Horas depois, sob o mesmo sol que iluminara tantos começos, João partiu pacificamente, o rosto sereno como o Tejo em calmaria. Pedro segurou sua mão até o fim, sussurrando: das cinzas, estrelas. O funeral, no cemitério de Alfama, foi uma celebração, fado tocado por artistas lanternas soltadas ao céu, e discursos que entrelaçavam histórias: o fogo de Rosa, as cartas de Miguel, a redenção de todos. Meses depois, a Fundação ergueu um memorial em Lisboa, uma escultura de bronze de duas mãos emergindo de cinzas, formando um coração. Inscrito: amor não queima, multiplica. Pedro, agora sozinho mas rodeado de família, expôs sua série final: legados em luz, telas que capturavam João em todos os estágios: jovem apaixonado, homem solitário, Helder radiante. Miguelzinho, herdando a liderança, prometeu: tua história vive em nós. E assim, em Portugal, onde o Tejo corre eterno para o mar, o amor de João e Miguel, queimado mas não apagado, inspirou gerações a escreverem seus próprios testamentos, de coragem, aceitação, eternidade. O fado, outrora de saudade, agora cantava de triunfo, e nas ruelas de Alfama, sussurros de novos amores ecoavam, livres das chamas do passado.